Olha, esse assunto é inevitável, esse é o grande tema político do início da semana, tanto quanto foi durante as últimas 2 semanas, pelo menos, né? Como a gente viu, o PSDB, e o Pedro explicou muito bem, o PSDB concluiu a escolha e agora há um candidato já oficializado do PSDB, desse partido, à presidência da República, que é João Dória. Eu queria me ater um pouco àquela votação de sábado, né, que foi muito, muito expressiva por vários aspectos. Primeiro, pela simplicidade do processo. Foi muito simples, né, do ponto de vista da votação, né? Não precisou usar aplicativo, usou-se o site do próprio partido, os filiados entravam lá e tinha ali um passo a passo até conseguir concluir a sua votação, né? Exatamente como aconteceu na maioria das eleições das seccionais da OAB em todo o país. É uma coisa muito simples, a pessoa se identifica, recebia um token e conseguia então votar sem dificuldades. E aí, ao fim e ao cabo dessa votação, o que se percebeu assim foram visíveis alguns sinais, né, mostrando que o governador de São Paulo, João Dória, terá um enorme trabalho pela frente do ponto de vista da recomposição de forças e de alianças e de apoio, se quiser tê-los, né, os apoios internos no PSDB. A gente viu, e esse talvez tenha sido um dos sinais mais significativos, foi a cara amarrada do presidente nacional do PSDB quando anunciou o resultado da eleição. Ele não parecia nada feliz com isso, né? Cara amarrada mesmo, né? Durante todo o processo você não vai ver uma imagem do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, sorrindo. Ele não sorri. E é um sujeito sorridente, simpático, do tipo afável, etc. E ele não sorri, é impressionante, ele não estava feliz com aquilo. Não é? E de outro lado, a gente assistiu também a uma cena um tanto quanto constrangedora do candidato derrotado, Eduardo Leite, sem a companhia, a solidariedade daqueles que colocaram ele nessa fria, né, de disputar com o João Dória, que é um ganhador... conhecido ganhador de prévias, né? Botaram a velha guarda do PSDB, né? Toda aquela turma que manobrou à vontade para tentar impor o nome de Eduardo Leite não apareceu ali na votação de sábado aqui em Brasília. Você não viu Tasso Gereissati, Aécio Neves, Zé Aníbal, né? Nenhuma desses figurões do PSDB que colocaram o Eduardo Leite nessa disputa apareceram lá no momento de apresentar, de ser solidário ao próprio candidato e também de festejar a escolha do partido. Foi uma festa do PSDB. A gente não viu nem sequer os candidatos derrotados, Eduardo Leite e Arthur Vigílio, assumindo o compromisso enfático de apoio e de engajamento na candidatura de João Dória, o que é também uma demonstração de pouco apreço ao processo democrático, né? Afinal de contas, há um vencedor, né? E esse vencedor tem uma tarefa muito difícil pela frente, que é exatamente superar os seus adversários. Tem 3 adversários na frente dele nas pesquisas. Não se deve, se eu pudesse fazer me pedissem alguma recomendação os adversários de João Dória, eu diria o seguinte: olha, não subestimem o governador de São Paulo. Eu me lembro muito bem, todos nós nos lembramos, as condições muito limitadas de candidatura que ele tinha para a Prefeitura de São Paulo. Começou ali há poucos meses da eleição, ele tinha 1% das intenções de votos e ganhou no primeiro turno com 53%. Então, assim, convém não subestimar o Dória, né? Mas, enfim, o candidato do PSDB vai ter um imenso trabalho de recompor ali, se ele tiver interesse mesmo nisso, porque tem ali gente que ele certamente não tem interesse de se aproximar, nem essas pessoas querem saber dele, né? Aécio Neves, enfim, algumas figuras do PSDB, mas a maioria do partido, eu acho que sim, dá para ele recompor isso. Mas o maior trabalho que ele terá
é exatamente o de viabilizar a sua candidatura, fazê-la crescer, torná-la competitiva. E isso vai passar por diversos fatores. Eu acho que é correta a atitude dele, por exemplo, de anunciar, como tem anunciado, que vai informar a população brasileira, a sua equipe econômica, já nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele vai mostrar quem é que vai comandar a economia. Eu acho que é um bom sinal, esse tipo de atitude é legal porque as pessoas que o conhecem pouco podem conhecer, por exemplo, aqueles que vão conduzir a economia. Isso vai também sinaliza algo muito positivo para o mercado financeiro da maneira geral, que é muito influente, né? Enfim, é boa essa atitude, assim como é boa a atitude também da disposição para a conversa. Esta é a hora de fazer política. Ele já disse ontem ao Pedro Campos e ao Milton Neves que, voltando de Nova York, para onde viajará na quarta-feira, ele vai se reunir com Sérgio Moro, com a presidente nacional do partido dele, que é o Podemos, a deputada Renata Abreu, e tem que fazer isso mesmo, e quem sabe essa candidatura de João Dória decola, né? Vamos aguardar para ver, mas de qualquer maneira foi um grande passo, uma grande vitória ontem, sábado, aqui em Brasília. Só queria fazer um registro aqui muito curioso, que no meio das comemorações, quando certamente estava ali celebrando ainda a sua vitória, o governador de São Paulo postou uma mensagem no Twitter muito interessante, né? Que é muito reveladora do espírito dele. Ele postou a mensagem ironizando um instituto de pesquisa, um grupo de pesquisa chamado Eurásia, que é muito metida besta, vive, enfim, traçando cenários terríveis para o futuro do Brasil, etc., faz pesquisa. E aí ele colocou um post, né, ironizando os resultados das pesquisas divulgadas por esse Eurásia Group sobre as prévias de sábado, né? E aí ele fez uma gozação que foi assim, ele escreveu assim: parabéns, Eurásia Group, 3 relatórios sobre as prévias do PSDB e 100% de erro. Seus assinantes devem estar muito confiantes em suas análises. Ele deu essa gozada aí, o governador João Dória, mostrando que ele tem ali um espírito de bem-humorado, mas também com a faca nos dentes.